Governador Wellington Dias, uma grande satisfação essa entrevista exclusiva para a Rede Piauí de Notícias. Gostaríamos de agradecer a oportunidade. A Rede Piauí de Notícias é uma plataforma de comunicação composta por rádios, sites e também fanpages, e nós começamos grandemente com a sua entrevista exclusiva para a Rede Piauí de Notícias, e eu gostaria de lhe pedir para deixar uma mensagem para o nosso público. Olha, primeiro é um prazer aqui recebê-los para essa entrevista, e eu quero saudar, mandar aqui o meu abraço a todos que acompanham pela Rede Piauí de Notícias. Eu fico muito feliz com essa forma inovadora, integrada, em que vários profissionais de comunicação, alternativas de comunicação, permite ao povo do meu querido Piauí acompanhar aquilo que há de informações corretas, adequadas, verdadeiras, através da Rede Piauí de Notícias. Então, deixo aqui o meu abraço a todos que compõem a Rede Piauí de Notícias e desejo todo sucesso nesse trabalho, nesses desafios da comunicação. Bom, governador, o senhor nasceu em Paisalandim, sertão do Piauí. Enquanto criança, tinha um sonho de ser um vaqueiro. Hoje, enquanto governador do estado do Piauí, qual o outro sonho que o senhor tinha enquanto criança, que agora, no cargo que ocupa, pôde realizar? Bom, eu sempre digo que o meu nascimento já foi uma grande polêmica. Primeiro, dei muito trabalho para nascer. Foi um parto muito complicado. A minha mãe, meu pai, meus familiares relatam que foi preciso eu sair do local onde a minha família morava, que era o povoado Banco de Areia, um lugar pequeno, onde hoje é o município, a sede do município de São Miguel do Fidalgo, na época pertencente, parte a São José do Peixe, parte era vinculada a Oeiras e outra parte ao município de Paisalandim, que estava ali nascendo. E meu registro de nascimento terminou ficando como nascido em Oeiras por conta exatamente dessa situação em que eu tive que nascer no Hospital Deolino Couto. Mas veja, sempre que me vem à memória a minha infância, vem essa lembrança que eu conversava com os meus amigos, especialmente o Zé Maria. Zé Maria é um garoto que conviveu comigo, ele era de origem indígena, morava ali num lugar chamado Melancias. Lá eu morava num lugar chamado Umburana, e a gente brincava de cavalo de pau, brincava de corrida, brincava, enfim, de tantas coisas. E eu sempre dizia para ele do meu sonho de ser vaqueiro. E ele que dizia, não, você vai ser doutor. Então, aquilo, pensar em doutor, pensar em, pelo menos, chegar perto da universidade naquela época, era coisa do outro mundo. Agora, uma coisa eu tenho na memória, já um pouco depois, quando eu comecei a conhecer São João do Piauí, Oeiras, Teresina eu vim conhecer já muito mais à frente, o desejo de coisas boas, o desejo não só para mim, mas o desejo para as pessoas que viviam ali, o desejo de sair da pobreza. Você que morava numa casa que não tinha piso, que era de telha, era de taipa, morar num local que não tinha banheiro, você tinha que fazer necessidade de trás da moita, como a gente dizia no popular, onde não tinha água encanada, você tinha que buscar água no mesmo lugar, disputando com os animais. Ou seja, é claro que, à medida que eu chegava em lugares mais avançados, ter ali água na geladeira, ter ali uma torneira, ter um chuveiro, ter um banheiro, tudo aquilo despertava o desejo. Então, às vezes eu olho para trás e eu vejo assim, é como se Deus estivesse me preparando assim, ó, você vai ter que viver tudo isso aqui e não esqueça. Então, chegar onde eu cheguei não era nem imaginável. Eu me lembro quando eu me candidatei a vereador de Teresina, os meus colegas, veja, esse menino de Joaquim de Feira agora quer aparecer, candidatura a vereador, não vai para lugar nenhum, tá certo? Por quê? Porque era praticamente, ainda hoje, alguém de um município pequeno que chega
em Teresina, certamente é difícil que muitas pessoas acreditem quando você coloca o seu nome, por exemplo, para uma candidatura a presidente de um sindicato, ou a vereador, ou algum passo mais largo. Então, eu, na verdade, passei a resumir todos os meus sonhos num sonho só, que é de ver o Piauí, um lugar atrasado, num lugar desenvolvido. Não é? Se você examinar entrevistas que eu dava ainda na universidade, no movimento sindical, na Associação da Caixa, o que tem em comum é sempre uma compreensão que o desenvolvimento, que o crescimento, que a qualidade de vida é possível. Qual é um lado bom? Olhar para trás e ver que muitas coisas aconteceram. E é claro que ninguém faz nada só, eu não fiz nada sozinho, mas a ousadia, passos, a liderança, não é? Seja como parlamentar, como governador, abriram caminhos. Né? Aquele Piauí lá da minha infância, que tinha um índice de desenvolvimento humano 0,4, ou seja, muito baixo, alcançou já no primeiro mandato um IDH, um índice de desenvolvimento humano 0,5, que é baixo, né, no conceito internacional, significa ainda muita pobreza, muita miséria, e ali ser governador junto com o presidente Lula, que tinha um plano semelhante para o Brasil, certamente a memória dele lá do sertão de Pernambuco, de Garanhuns, enfim, e chegar em 2010 com um índice de desenvolvimento 0,6, que já era médio, onde chegamos até poucos dias, e agora nós estamos alcançando o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano 0,7, que é alto. Então, aquele sonho de sair da pobreza para um patamar de desenvolvimento, e não apenas para mim, não apenas para a minha família, não apenas para a comunidade onde eu vivia, mas para o Piauí. Então, isso hoje é cada vez mais uma realidade. É o meu grande sonho. Eu acho que, enquanto vida eu tiver, eu quero trabalhar e colocar a minha experiência, tudo aquilo que tiver de oportunidade, a serviço de um Piauí desenvolvido. Governador, nesse trabalho, dessa fala que o senhor faz sobre o desenvolvimento, o Piauí agora, recentemente, ficou muito bem colocado no Índice de Desenvolvimento dos Estados. Já seria mais ou menos uma consequência dessas políticas que foram aplicadas nos seus mandatos anteriores. Como é que o senhor avalia esse desenvolvimento na gestão, na aplicação de políticas para dar esse resultado que foi divulgado agora nesses últimos dias? Olha, veja, a minha vida, além de uma experiência prática, né, ela se parece com a média da vida de uma parcela significativa da população. Ou seja, o Piauí era mais ou menos assim, 20% no bem-estar social, 80% na lamparina, sem as condições de água, sem estrada, sem atendimento adequado de saúde, sem as condições de frequentar uma escola que pudesse te abrir qualquer oportunidade de uma profissão, seja no nível médio, muito menos no nível superior. Pensar em pós-graduação para muitas pessoas do Piauí era algo muito distante. Então, veja, depois, quando o tempo foi passando, eu sempre gostei muito de estudar, acreditei muito na educação como instrumento de emancipação. E tive a oportunidade de, antes de ser governador, fazer uma educação de pós-graduação, um MBA, vamos chamar assim, de políticas públicas e governo. Ou seja, até coincidência, recebi esses dias aqui o professor Luiz Salomão, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era do Departamento de Economia, quando, numa parceria com a UNB, com a Câmara Federal, viabilizou em Brasília esse curso do qual eu participei. Depois fui para a Universidade de Harvard, fiz desenvolvimento no século XXI, desenvolvimento da primeira infância, outro curso, e desenvolvimento do Brasil no século XXI, líderes do Brasil e desenvolvimento no século XXI, que foi em Boston, nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, e também em São Paulo,
onde também nós tínhamos outra parte das aulas. Por que eu cito isso? Ali fica claro a necessidade de seguirmos o que outros países já faziam, o planejamento de longo prazo. Foi a primeira vez no Piauí que a gente teve um plano, por exemplo, para 20 anos. 2003, 2004, o Planap era um plano para qual é o Piauí que queremos em 2022, que nós estamos agora nos aproximando. E um dos objetivos era alcançar um IDH alto, que já alcançamos agora em 17 e 18, em 2017 e 2018. Na verdade, debaixo de cada coluna, metas, né, do IDH, né, o desenvolvimento humano, ele é composto mundialmente de 3 colunas. A primeira, do ponto de vista da educação. Então, era sair de uma baixa média de escolaridade, de pouca profissionalização, para o patamar que nós estamos chegando. Nós somos o primeiro estado brasileiro, já em 2003, meu primeiro ano de mandato, nós levamos ensino médio para todos os municípios do Piauí, depois chegando a povoados, assentamentos, enfim. Depois alcançamos todos os municípios, agora já neste mandato, com educação técnica. Não há no Brasil paralelo. Alcançar agora todos os municípios com ensino superior. Aí são raros os países que têm isso. Então, isso muda fortemente. Lembrando lá do meu colega Zé Maria, muitos colegas de infância ficaram semi-analfabetos. Muitos não fizeram o primário, como a gente dizia, o primeiro nível do ensino fundamental. Poucos alcançaram o ginásio, poucos fizeram o ensino médio, raros conseguiram chegar a uma universidade. Eu sou o 5º da minha família a entrar numa universidade. E ainda hoje, de vez em quando, eu ouço depoimento. Sou o primeiro da minha família que está chegando numa universidade. Esses dias aqui comemoramos os aprovados para a educação superior. A expectativa de vida, ela não muda assim, só porque alguém disse que ia mudar. Tem um conjunto de medidas a tomar. Precisa ter habitação adequada, tem que ter banheiro, tem que ter piso, tem que ter estradas, tem que ter energia, não é? A necessidade de em cada lugar, cada município ter um mercado, município que não tinha um cemitério, não é? Ter a unidade de saúde, ter a ambulância, ter a delegacia, ter a viatura, ter internet, ou seja, nós listamos 92 metas, 92 coisas que um lugar desenvolvido tem e a gente tratou de trabalhar para chegar a todos os 224 municípios do Piauí.